Olá, que Deus abençoe a todos. Um ótimo e abençoado dia, com muita paz, alegria na sua vida, na sua família. Que Deus venha tocar na sua vida hoje com essa palavra que eu vou passar, que fica no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Que essa palavra venha entrar no seu coração, que venha abrir a sua mente, né? Que venha te guiar, que você venha aprender cada vez mais da palavra de Deus. E aqui no livro de Timóteo, capítulo 3, diz assim a palavra: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Antes já tinha muitas perseguições, isto tem aumentado, cada dia mais tem aumentado as perseguições para aqueles que vivem a fé. Era doloroso, né, viver a fé naquele tempo, e hoje tem aumentado cada vez mais. Muitas lutas enfrentaremos, os dias serão cada vez mais difíceis. Os homens têm se entregado à maldade, à hipocrisia, à violência, infidelidade. O cristão irá passar por muita angústia e aflição, mas para se manter, né, o justo na vontade de Deus, precisa ter discernimento e prudência. Não viver descuidadamente, né, a sua vida espiritual. Tem que estar sempre vigiante, oração, se consagrando, tem que estar em santidade, meditando na palavra de Deus. Eu vou falar aqui um pouquinho o que é que o cristão, o justo, tem que viver, né? Como ele deve viver. Como diz aqui, precisa ter discernimento. Olha o que é ter discernimento, tá? Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, avaliar as coisas com bom senso, clareza. A pessoa que tem uma vida, que vive a fé, que tem uma vida com Deus, ela tem que ter discernimento, né? Que é sempre separar o certo do errado. Separar o certo do errado e avaliar sempre as coisas com clareza, né? Para continuar no caminho de Deus, né? Para se manter nesses tempos que virão de angústia e de aflição. E também tem que ter prudência. Prudência. O que é ter prudência? É uma virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. Tem que ter cautela, precaução, tem que ter calma, sensatez, paciência ao tratar de assuntos delicados ou difíceis. Assim tem que ser o justo, para que ele venha se manter, né, na vontade de Deus. Tem que ter discernimento e prudência. Discernimento é separando o certo do errado e avaliando as coisas com clareza. Com prudência, tem que ter sempre precaução, calma, sensatez, paciência, e sempre tratar do assunto, de assuntos delicados, difíceis. Entendeu? Como diz aqui na palavra, né, que nos últimos dias, né, sobrevirão tempos mais trabalhosos. Por quê? Porque o homem,
ele se tornará mais amante de si. O que é um homem amante de si mesmo? O que é uma pessoa amante de si mesma? Olha o que diz. Fica sempre querendo mostrar para outros uma realidade que não é a dela. Essa é a pessoa que é amante de si mesma. Ela foge a ser quem não é. Se mostra feliz, realizada para os outros. Mas no interior dela, ela é vazia e amargurada. Essa é uma pessoa que é amante de si mesma. E nos últimos dias vai aumentar cada vez mais o homem amante de si mesmo, né? Que parece ser uma pessoa que é feliz, realizada, mas na verdade no interior dela ela é uma pessoa totalmente amargurada e vazia, sem Deus. E também, como diz aqui a palavra, também os avarentos. Olha o que é uma pessoa avarenta. É uma pessoa mesquinha, miserável, que não é generoso, que não faz caridade, é apegado ao dinheiro, é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Essa é a pessoa avarenta. E nesses dias irá aumentar mais ainda as pessoas que querem acumular riquezas, dinheiro, que se preocupa mais em ter riquezas do que ter uma vida com Deus, uma vida espiritual. Vai aumentar cada vez mais os avarentos e as pessoas irão pensar mais em ter dinheiro e acumular mais riqueza, se apegar ao dinheiro. Essa é uma pessoa avarenta. Também, como diz aqui a palavra, presunçosos. Olha o que é uma pessoa presunçosa. Aquele que se opõe, supõe, né? Ser uma pessoa melhor, mais bonita, superior, mais inteligente, mais capaz que as demais. É uma pessoa vaidosa. A pessoa presunçosa é aquele que se valoriza de forma desmentida as suas qualidades ou propriedades, mostrando-se convencido. Essa é uma pessoa presunçosa, e nos últimos dias vai aumentar mais e mais. A pessoa, ela pensa, ela se acha, supõe ser melhor, ser mais capacitada, mais inteligente do que as demais. Uma pessoa vaidosa, essa é a pessoa presunçosa. Como disse aqui na palavra, os soberbos. Soberbo, o que é uma pessoa soberba? É uma pessoa arrogante e orgulhosa. É aquele que tem sentimento de superioridade. Acha melhor que os outros. Se encontra em uma posição mais elevada que os outros. A pessoa soberba, por ela estar em em uma posição mais elevada, mais grande do que a outra pessoa, ela se torna uma pessoa orgulhosa e arrogante por ter o sentimento de superioridade, né? Se achar melhor do que as outras pessoas porque tem uma posição mais elevada. Essa é a pessoa soberba. E nesses tempos também nos últimos dias, irá aumentar cada vez mais as pessoas soberbas, né? Que se acham melhor do que as outras só porque tem uma posição melhor. Também aumentará também os blasfemos. O que é uma pessoa blasfema? A pessoa blasfema é aquela que insulta, difama o nome de Deus, né? Que faz discurso, expressão, opinião, enunciado capaz de denegrir e ofender algo. Assim que são os blasfemos. E nesses tempos, nos últimos dias, vai aumentar cada vez mais as pessoas blasfemas, né? Pessoas que insultam, difamam o nome de Deus, né? Que não tem temor pelas coisas de Deus. E irão aumentar cada vez mais essas pessoas insultando e denegrindo e ofendendo a palavra de Deus.
Também tem mais aqui os desobedientes. Desobediente desde o começo, né? Tem os desobedientes, que desobedece a palavra de Deus, que não faz a vontade de Deus, que sempre faz aquilo que não é do agrado de Deus, né? Desobedece a vontade de Deus. A pessoa desobediente é aquela que não obedece, né? Que não se submete nem aceita ordens, normas e regras. Esses desobedientes que vão aumentar aqueles que desobedecem os pais, né? Que tem muitos filhos que não honram seu pai, não honram sua mãe. E isso é um dos mandamentos da palavra de Deus, né? Que deve honrar pai e mãe. E os desobedientes a pais e às mães vai aumentar cada vez mais. Eles não vão mais obedecer, não vão se submeter mais, não vão aceitar as ordens, as regras que os pais fazem. Eles não vão mais seguir as orientações dos pais, os conselhos. Esses desobedientes nos últimos dias vai crescer cada vez mais. Os filhos não vão querer mais obedecer, não vão querer mais se submeter ao pai e à mãe. Assim também muitos que não se submetem a Deus, não ouvem a palavra de Deus, não obedecem, né, os preceitos de Deus, os ensinamentos. São pessoas duras, que não aceita, não quer aceitar, não quer se submeter à palavra de Deus. Também tem os ingratos, né? Ingratos é aqueles que não apreciam devidamente os favores ou benefícios que lhes são prestados, que não se mostra reconhecido a pessoa que os presta. Falta de reconhecimento, de gratidão. As pessoas ingratas vai aumentar cada vez mais, e já tem muitas pessoas que têm recebido de Deus, tem visto o que Deus tem feito na sua vida, mas tem sido ingrata, não reconhece, não tem gratidão pelaquilo que Deus tem dado, tem feito na vida dela. Muitas pessoas não reconhecem o que Deus tem feito na sua vida. E essas pessoas ingratas, nos últimos dias, vai aumentar aquelas pessoas que um dia estavam na presença de Deus, Deus abençoou, Deus fez coisas grandes na vida dela, curou, transformou, libertou. E muitos desses irão, nos últimos dias, virar as costas para Deus e serão ingratos, não reconhecerão o que Deus fez na vida delas. Também tem os profanos também aumentará muito nos últimos dias. É aquelas pessoas que transgredem as coisas que são sagradas, se torna contrário ao respeito devido às coisas divinas. Esse é o profano, não tem respeito nenhum às coisas que são de Deus, são contrário às coisas de Deus, não tem respeito pela palavra de Deus, pelos ensinos de Deus, aquilo que Deus, as coisas que são de Deus, que vêm do Senhor. Esse é o profano. Nos tempos, nos últimos dias, irá aumentar cada vez mais as pessoas que não têm respeito nenhum, que não têm temor nenhum por Deus, pela palavra de Deus. Também tem o sem afeto natural. Sem afeto natural é uma pessoa desafeiçoada, tanto no que se refere a amigos, conhecidos, quanto ao cônjuge, parentes, pais, filhos, sem consideração, sem reconhecimento ou aceitação. Essas pessoas sem afeto natural, nos últimos dias, irão aumentar. Pessoas que não terá consideração nenhuma pelo seu parente, pelo seu familiar, sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, seus amigos, seu esposo, sua esposa. Eles não vão ter nenhuma aceitação, não vai reconhecer, não vai ter consideração nenhuma pelos que estavam do seu lado. Nenhuma consideração. Esse é a pessoa sem afeto natural. Também o irreconciliáveis. Irreconciliável. O que é uma pessoa irreconciliável? É aquela que não consegue reconciliar, instaurar a paz, estar em harmonia. É uma pessoa dura,
dura, que não tem como a pessoa conviver, ter assim um momento, um contato, de conversar, dialogar, porque a pessoa ela não reconcilia de jeito nenhum. A pessoa dura, não tem como a pessoa não passa paz, não tem como ficar em paz com ela, que é uma pessoa dura, briguenta, que só quer causar contenda. E também o caluniador, que é as pessoas caluniadoras, é aquelas que acusam alguém publicamente, profere calúnias e diz afirmações falsas sobre alguém, de forma que ofenda a honra daquela pessoa. Caluniadores, a gente sabe que tem muitos, mas nos últimos dias a tendência é aumentar cada vez mais, né? E tem aumentado. As pessoas que falam mentiras, diz afirmações falsas sobre alguém, difamando a honra daquela pessoa. Tem muitas pessoas desse jeito que fica acusando pessoas, fica caluniando, dizendo coisas falsas, mentiras. E isso ofende a honra das pessoas. Muitos caluniadores irão surgir, né? E já tem muitos que estão aí caluniando a obra de Deus, a palavra de Deus, que ofende aquele que leva a palavra de Deus, que tem ganhado almas com falsas afirmações, com mentiras. Também intemperantes. O que é uma pessoa intemperante? É uma pessoa que não se consegue controlar, que se comporta de modo devasso, depravado. É uma pessoa que não tem controle nenhum de suas ações, de suas reações. É uma pessoa descontrolada, se comporta de um jeito mau, depravado, que não tem controle nenhum de suas atitudes. E pessoas cruéis. O que é uma pessoa cruel? É aquela que gosta de fazer o mal, maltrata, impiedoso, causa dor, que expressa maldade, que satisfaz fazendo mal. Essa é a pessoa que é cruel. E nos últimos dias vai aumentar mais a crueldade do ser humano. Muitos já têm, né? Se satisfaz fazendo maldade, fazendo mal. E a tendência é aumentar cada vez mais a maldade do ser humano, que maltrata, que se alegra com a dor, que se alegra, se satisfaz com a maldade, com aquilo que ele faz de mal com a pessoa. A crueldade, a maldade das pessoas vai aumentar cada vez mais nos últimos dias. E também o sem amor para com os bons. Que é aquela pessoa que é sem amor para com os bons? São as pessoas que não se alegram com aqueles que estão cheios de Deus ou que fazem o bem, né? A gente sabe que tem muitas pessoas. Você que é uma pessoa de Deus, que vive na presença de Deus, né? Às vezes você tá falando de Deus, ou às vezes você chega perto de alguém, aquela pessoa não gosta da sua presença, não quer te ouvir. Por quê? Porque ela não tem amor para com os bons. Ela não se alegra pela pessoa ter a presença de Deus na vida dela, pela pessoa fazer o bem. Eu não sei se é por inveja, né? Mas a pessoa, ela não se alegra, ela não fica feliz. Quando a pessoa é de Deus, aí aquela pessoa não gosta, porque ela é de Deus, porque ela prega a palavra de Deus, ela fala de Jesus, ela vai para a igreja. É porque essa pessoa, ela não gosta, ela não tem amor pelo aquilo que você faz de bom, que é a bondade que você tem pelas outras pessoas, a vontade de fazer o bem
para com os outros. Essas pessoas que não têm amor nenhum pelos bons, elas não se alegram pelaquilo que você está fazendo de bom. Também os traidores. Os traidores é aquelas pessoas desleais que quebra a fidelidade e a confiança, né? Traidores é aquela pessoa que uma hora estava do seu lado, que era pessoa de confiança, fazia assim, estava do seu lado, te ajudando. Aí essa pessoa passa a ser desleal com você e quebra aquela confiança, aquela fidelidade que tinha com você. E os traidores irão aumentar cada vez mais. Vai ser difícil a pessoa poder confiar em alguém, né? Por isso que nós temos que colocar sempre a nossa confiança em Deus, somente em Deus. Também os obstinados. Que é uma pessoa obstinada? Aquela que não desiste facilmente de uma opinião ou convicção. A pessoa teimosa, que não se convence com facilidade, dura, inflexível. Essa é a pessoa obstinada. Ela é uma pessoa que tem uma opinião e ninguém consegue mudar a opinião dela. Se ela diz que isso é errado, se aquilo é certo, não tem quem diga que não é para ela, ou que é. Não tem quem consiga, né? Não tem quem consiga convencer uma pessoa obstinada. E essas pessoas irão aumentar cada vez mais e serão muito difíceis, né, de ouvir a palavra de Deus, de colocar a palavra de Deus dentro do coração dela, porque ela é uma pessoa dura. Se ela não acredita, se ela não quer ouvir, não tem como convencer ela. E as pessoas orgulhosas. O que é uma pessoa orgulhosa? Ela é uma pessoa que mostra soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Costuma estimular o incômodo e a antipatia. Essa é a pessoa orgulhosa. Tem muitas pessoas que perdem a humildade e passam a ser orgulhosa só por causa da superioridade entre os irmãos, né? Por ser mais, por se achar melhor do que os outros, ela passa a ser uma pessoa orgulhosa. Aí eu já gravei um vídeo falando sobre isso, né? Que o cristão não deve deixar que o orgulho entre dentro dela, né? Que ela tem que sempre ser uma pessoa humilde com as pessoas, e não deixar a arrogância, o orgulho entrar dentro dela, só porque ela tem um papel ou uma posição melhor ou mais alto que a sua. Você não deve desprezar a outra pessoa e se achar melhor do que ela. Essa é a pessoa orgulhosa, né? A pessoa vaidosa, arrogante em relação às outras pessoas. Esses muitos do que irão, né, crescer nos últimos dias. Pessoas totalmente contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. A tendência nesses últimos dias é que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos para aquele que é justo, para aquele que é cristão, que vive fazendo a vontade de Deus. Nesses dias o trabalho irá aumentar, porque irá aumentar os soberbos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, profanos, sem afeto natural, desobedientes, irá aumentar cada vez mais. Então a gente tem que estar sempre firmado na palavra de Deus. Temos que estar sempre meditando, lendo a palavra de Deus, se consagrando ao Senhor, né? Para a gente se manter firme na vontade de Deus, né? E como eu falei, tem que ter discernimento e prudência sempre, né? Tem que compreender as situações, tem que evitar os perigos, ter cautela, ter calma, paciência e sensatez para tratar todos
os assuntos delicados e difíceis, né? Que irá aumentar cada vez mais no mundo. Então, você que é uma pessoa temente a Deus, que caminha com Deus, que é justa, um cristão, filho de Deus, continue, se mantenha sempre na fé, com prudência e discernimento, para que você venha se manter nesses dias que serão de aflições e dias difíceis, né? Você venha se manter firme e inabalável. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra venha entrar no seu coração, que venha dar frutos e que você venha aprender e venha passar para outras pessoas aquilo que você está aprendendo. Busque mais a presença de Deus, busque mais se consagrar cada vez mais a Deus para que você permaneça firme e forte na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique com Deus.